de Moraes, carinhosamente Dona Neuma, professora aposentada, na luta, mãe de Carlos Vinícius, do Marcelo, do Matheus. E eu estou aqui, nesse programa de Mulheres de Luta. Vamos hoje conhecer a história de uma lutadora, a nossa vereadora por Cuiabá, professora, doutora da Universidade Estadual de Mato Grosso e professora Edna Sampaio. É uma grande honra para mim poder estar aqui no seu programa e saber que uma mulher como você, uma mulher guerreira, uma mulher que sempre esteve lado a lado do seu companheiro, construindo na política, finalmente resolve tomar frente e se colocar também como candidata ou pré-candidata a deputada federal. Quero agradecer muito o convite para estar aqui conversando com vocês, dando a conhecer para o seu público a história da vereadora Edna Sampaio, a primeira mulher negra a ocupar o Parlamento Municipal de Cuiabá. Eu digo sempre, Neuma, que essa é uma questão que, se por um lado me orgulha individualmente pelo fato de ocupar esse espaço como primeira mulher negra, por outro lado, é também uma denúncia sobre a estrutura que interdita mulheres e mulheres negras em especial para ocuparem esse espaço da política. Eu sou uma mulher que venho de uma família muito simples, né? Sou descendente de indígenas, de negros e dos nordestinos que vieram para cá, para Mato Grosso, há muitos anos atrás, né? Especialmente na década de 30, mais ou menos, né? Que houve toda essa movimentação migratória, aí não tanto pelos nordestinos, mas que também compuseram o mosaico cultural aqui da nossa cidade de Cuiabá. Eu sou filha de uma professora alfabetizadora, Dona Noêmia, e de um motorista de caminhão, que é também mecânico, seu Lídio. Sou neta da Dona Polônia, uma guerreira indígena que criou seus filhos sozinha, né? E eu digo sempre que a minha trajetória ela é marcada pela crença que a minha mãe sempre teve e apostou nos estudos, né? Então foram os estudos, né? O esforço, o sacrifício que a minha mãe, muito pobre, envidou, né? Dedicou à família para que nós pudéssemos estudar e desenvolver uma carreira profissional, né? Isso me fez uma pessoa que foi ao longo do tempo descobrindo um mundo que não me pertencia inicialmente, mas que eu fui adentrando devagar e com muito esforço. Isso é muito interessante. Sim. É muito bom ouvir essa história, assim. Eu digo que nós mulheres, nós espelhamos em outras mulheres, nós espelhamos nas nossas mães, que elas são nossas fortalezas. Posso dizer também minha avó, um pessoal, eu também tenho um pezinho meu pai é de origem indígena, negra, e também eu tenho a mistura aí do italiano na família, o pessoal que colonizaram, mas é aquela família italiana que vieram para trabalhar mesmo aqui nesses espaços. E isso nos dá muitos referenciais para que a gente possa ter a força de lutar e lutarmos para que outras mulheres ocupem esse espaço, sabe, professora? Eu vejo que nós precisamos resgatar e dar força, porque as mulheres, eles nunca enxergam nós ocupando esses espaços de poder e de decisão que nós precisamos muito ocupar. Sim. Nós só vamos mudar essa sociedade, eu vejo, e eu quero que você conte um pouquinho como está sendo essa luta sua como vereadora, né? Porque eu estou pleiteando, eu nunca saí candidata, nunca pleiteei nenhum espaço de eletivos, mas eu já estive à frente da Secretaria de Assistência Social de Rondonópolis, como professora, trabalhando com nossos alunos, com as nossas famílias, mas esses espaços eletivos, onde as pessoas acreditam que você vá fazer algo por ela, defendê-la, eu ainda não tenho essa experiência. E eu gostaria que você nos colocasse um pouquinho dessa experiência tua como vereadora, né? Depois também falasse um pouquinho dessa luta tua como professora dentro de uma universidade estadual, que precisamos garantir a educação pública de qualidade. Nós temos que defender,
né? Então eu gostaria que você colocasse um pouquinho dessa tua experiência. Certo. Então, eu já venho, a educação sempre fez parte da minha vida, porque minha mãe é professora aposentada, né? E desde criança eu fui estimulada a ser professora também. Então eu dizia quando eu era criança que meu sonho era ser professora. Eu estudava aqui no José Magno, que é uma escola pertinho da minha casa, era, né? Agora mudou. E então esse fascínio pela educação é algo sempre presente na minha vida. Minha mãe era aquela professora que recebia muitos presentes dos alunos, ela adorava aquele ofício de ensinar, torcia e ficava feliz quando um aluno conseguia finalmente ser alfabetizado, ler as primeiras palavras, escrever, né? Então tudo isso foram estímulos, né, que eu tive na minha vida dentro de casa para seguir a carreira de professora. Como estudante também tive muita atuação política, né, na universidade. Eu fui direção do movimento estudantil no meu curso, que foi serviço social. Então, toda essa trajetória minha vinculada à educação, depois como professora na universidade, fui presidente do sindicato, sempre no movimento social dentro da universidade também, me trouxe para a política. E eu acho que eu comecei tardiamente, assim como você, que está na política há tanto tempo, mas somente agora que se candidata a deputada federal. E acho que qual que é a vantagem disso, né? A vantagem é porque quando você está mais madura, quando você está mais velha e mais experiente, você traz para a política essa trajetória. E as mulheres, elas nunca estão sozinhas, né? Então, as experiências nossas são as experiências que nós compartilhamos com aqueles que caminham conosco, sejam os filhos, o marido, os amigos, aquelas pessoas que fazem política com a gente, mas também são pessoas do nosso afeto, né? Então, na Câmara, ao chegar ali, um ambiente extremamente machista, porque nós éramos, até a legislatura passada, a única Câmara do Brasil, das capitais, que não tinha nenhuma mulher, né? Então era uma vergonha para Cuiabá e nós conseguimos eleger 2 mulheres das 25 vagas que nós temos ali. Ainda é muito pouco, mas é melhor do que a situação passada. E eu acho que pelo fato de eu ser já uma mulher experiente, eu já sou avó, né? Então, nem tão jovem, mas isso também facilita o meu traquejo, a minha forma de lidar com os homens ali, né? Porque o machismo, eu acho que tem também a questão do etarismo, né? As mulheres mais jovens, elas encontram mais dificuldades nos espaços da política, num espaço muito masculinizado, porque os homens também, além de tudo, se sentem no direito de assediar as mulheres nesses espaços. E o assédio é uma das formas de desconstrução da mulher enquanto um ser, um sujeito político, né? Então, nós enfrentamos todas as formas de rebaixamento, de tentativas de rebaixamento, de silenciamento. Então, eu lido na Câmara Municipal de Cuiabá com os homens que ali estão com muito respeito, né? Exigindo também muito respeito. Como eu sou uma pessoa que não tenho dificuldade de me colocar, e até por conta da minha condição de mulher negra, tive que aprender a fazer isso, porque ao longo da minha vida eu acabei entrando em espaços que não eram para mim. Né? Como que uma menina pobre, preta, né, de repente vira vereadora, mas vira professora da universidade, é sindicalista, num espaço extremamente machista, né? Então, assim, eu sou servidora pública em 2 carreiras que são carreiras elitizadas dentro da administração pública. De professora do ensino superior e de gestora governamental. Então, essa bagagem, esse trânsito que eu tive ao longo da minha vida nesses espaços, que são espaços dominados por homens e por pessoas brancas, elas fizeram, essa trajetória fez com que eu adquirisse melhor condição de estabelecer relações e um traquejo político que eu tenho utilizado muito dentro da Câmara Municipal. Mas nem por isso, obviamente, eu deixo de sentir, de sofrer racismo, deixo de sentir, de sofrer machismo. Isso infelizmente, do cotidiano das mulheres, né? Eu vejo que nós precisamos, assim, estarmos unidas a cada dia que passa para que a gente desconstrua isso na sociedade, né? A gente percebe isso que você disse, nós temos uma sociedade machista, uma sociedade que é intolerante muitas vezes com as mulheres, nós temos visto a violência doméstica e a violência contra a mulher, o feminicídio, isso é muito forte. E nós precisamos
ter esse olhar de luta mesmo, para que a gente, ocupando esses espaços, que a gente possa estar. Não basta, como você disse, nós, como educadora, professora, a gente levando isso, porque a educação é transformadora. A educação transforma o ser humano e nós precisamos garantir a educação de qualidade, para que a gente visa. Mas também precisamos de mulheres nesses espaços, porque a gente percebe que nesses espaços, quando nós vamos amadurecer e lutarmos por mais direitos de garantia que as mulheres sejam mais respeitadas, que as mulheres elas possam ocupar esse espaço sem esses assédios, sem essa violência, sem dando direito a mulher ter a sua liberdade, né? E a gente precisa disso. E aí eu fico muito feliz, assim, de você já ter conquistado esses espaços, assim, que possa espelhar e para a gente busque mais mulheres, que a próxima legislatura da Câmara tenhamos muito mais mulheres. Eu sempre falo, doutora, que a gente precisa garantir os espaços nas cadeiras, não é? Não das candidaturas apenas. Nas candidaturas. Eu acho que tem que garantir espaço de cadeiras, que seja de 30%, mas lutarmos para chegar a 50%, porque precisamos da paridade. Sim. E que nós tenhamos mulheres ali nesses espaços e para nos defender e para a gente construir uma sociedade mais tolerante, né? Com precisamos certeza. disso. Dentro da sua legislatura, assim, qual o projeto assim, interessante que você viu que veio de encontro das mulheres dentro dentro do parlamento, assim? Então, eu queria até retomar um pouquinho o que você está falando, porque para mim tem duas coisas muito importantes sobre a ocupação dos espaços da política, do poder político, né, pelas mulheres. Porque na política a gente já está há muito tempo, né? E eu diria até que nós somos maioria na política. Mas nas cadeiras, nos espaços de poder, de decisão política, né, como parlamentares, governadoras, prefeito, presidente da República, a gente não está. Então esse espaço é importante. Por duas razões, na minha opinião. A primeira é a razão simbólica. Quando você tem uma mulher ou mulheres, né, e eu espero também que a gente possa ter paridade na ocupação dessas cadeiras, você simboliza, você indica para o inconsciente coletivo da sociedade, para a ideia e a cultura que a sociedade tem, que aquele lugar é lugar para as mulheres também. Né? Que as mulheres têm capacidade de ocupar com qualidade esses espaços. Isso muda tudo na relação de gêneros entre homens e mulheres. Quando a gente fala, por exemplo, do assédio, da violência contra a mulher, do feminicídio, do estupro, o que são essas formas de violência tão graves? São formas de violência que não tem a ver simplesmente com a questão da sexualidade, tem a ver com o poder. Né? É o homem se sentindo tão poderoso sobre os corpos das mulheres que se sentem livres e autorizados para fazer o assédio, a violência, né? Enfim, essa série de violências que não são apenas violências físicas, mas são violências simbólicas, emocionais. Então, simbolicamente, é muito importante para a gente educar a sociedade sobre o papel da mulher, que não é só no espaço doméstico. É importante que as mulheres tenham espaço na política. E na política, as mulheres têm um papel fundamental também, que é esse outro aspecto da importância da ocupação desses espaços, porque na política nós somos treinadas para olhar não apenas para nós mesmas. Nós não somos servidas, nós servimos. E essa relação desigual entre homens e mulheres condiciona a mulher ao espaço da casa, ao cuidado com os outros, à percepção do seu entorno e do cuidado com esse entorno dela. Então, uma mulher, ela é desde muito cedo forjada ao cuidado com o outro. E o homem, numa sociedade machista que nós temos ainda, ele é ensinado a ser servido pelas mulheres. Então, se a política é um espaço de cuidado do bem comum, se ela é um espaço de cuidar da coletividade,
ninguém melhor, mais preparada e mais educada que as mulheres para ocupar esses espaços. Porque quando nós ocupamos, a gente olha para problemas que normalmente os homens não conseguem ver porque não tiveram uma experiência objetiva com aquela questão, com aquela situação. Por exemplo, você me pergunta sobre os projetos relevantes que eu aprovei na Câmara. E eu vou citar um que, para mim, eu tenho muito orgulho e é muito importante para as mulheres, que representam mais da metade da população do nosso estado e do nosso país, que é o projeto de lei, e a lei agora, Menstruação Sem Tabu. Um problema tão corriqueiro e tão banal que afeta as meninas, uma em cada 4 meninas, deixam de ir à escola porque simplesmente não tem recurso para garantir o absorvente higiênico. Isso é um drama para as meninas pobres, para as pessoas que menstruam. Então, garantir, especialmente nesse momento em que a sociedade vive uma crise econômica, né? As famílias estão desempregadas, com baixa renda, a carestia, né? As mulheres nunca escolhem comprar para elas o que elas precisam. Elas sempre colocam em primeiro lugar aquilo que a família no seu conjunto precisa. Então os absorventes, ele é uma política pública que só pode ser colocada agora porque mais mulheres entraram para a política. Nós ampliamos a participação das mulheres, ainda muito pequena, mas isso já foi suficiente para, no Congresso Nacional, a deputada federal Marília Reis apresentasse um projeto similar. E várias outras câmaras municipais apresentassem também. Então, essa situação, ela só pode ser vista, e outras, né, como, por exemplo, toda a questão da saúde da mulher, para além da pobreza menstrual, né? Então, isso só pode ser trazido porque há mulheres nesses espaços, né? Então, eu destinei agora um recurso de emenda parlamentar no valor de R$350 mil para, junto com a diretora do presídio feminino aqui em Cuiabá, pudesse desenvolver política de produção de absorventes lá no presídio. Então, já estamos no processo de articulação. Esta semana vai ter uma reunião com o pessoal para discutir a emenda, a aplicação da emenda, além de outras medidas que nós tratamos na relação de atendimento às mulheres, como, por exemplo, o projeto de aluguel social para as mulheres vítimas de violência, para que haja uma política pública que, para além das casas institucionais, onde essas mulheres podem ir, caso sofram violência, elas tenham a possibilidade de se mudar para uma casa que seja dela, que elas levem os filhos, para que elas não quebrem a rotina de lar dela, de família delas. Então, esse é um projeto que também a gente acha muito importante. Na lei de enfrentamento à pobreza menstrual, para além da distribuição dos absorventes, prevê também todo o processo de educação, né, com as meninas nas escolas, a prefeitura articulada com a universidade. É uma questão social e é uma questão de saúde também. Outra coisa importante que nós aprovamos e interferimos agora também foi chamar o Conselho da Mulher do município para que eles possam ser guardiões do projeto, da lei da menstruação sem tabu e protagonista na organização do projeto de produção de absorventes, né? Além disso, também, nós participamos ativamente da constituição, da aprovação do projeto de lei para a vinculação dos Conselhos da Mulher à Secretaria da Mulher, que teve uma alteração agora, né? As mulheres negras também têm sido muito vistas pelo nosso mandato. Então, a gente tem uma série de projetos, né, voltados para a mulher. Além de projetos de lei, também projetos sociais, porque o mandato, Nilma, é um mandato militante. Então, a gente tem projetos de leis, mas também projetos sociais, como, por exemplo, a horta comunitária agroecológica, que está acontecendo por mulheres. Todas as pessoas envolvidas, quase a totalidade são mulheres, né? Que estão fazendo agricultura urbana agroecológica como uma estratégia de combate à fome e também geração de renda. É um projeto que a gente apresentou um edital num fundo Amazônia, foi aprovado, conseguimos R$40 mil e essas pessoas em situação de vulnerabilidade estão trabalhando lá. Interessante, parabéns. Obrigada. Pelo trabalho, esse olhar, essa acessibilidade. Também eu sei que tem informação que você também, nas mobilizações aí, né, fora Bolsonaro, você esteve muito presente junto com os estudantes. Isso é muito interessante.
ocupar do poder para você também ajudar e estar, né, fazendo, agregando e somando com nossos jovens, buscando justiça, né? Buscando justiça, buscando atuação, buscando envolvimento dos nossos jovens. E eu quero, assim, agradecer a senhora, assim, por esses projetos tão maravilhosos que vêm de encontro. E por isso que nós temos que lutar, sim, para estarmos ocupando esse espaço, sim, com esse olhar que nós temos de sensibilidade, né, de acolhedor, que a mulher tem, que a mulher busca. A gente tem colocado isso muitas vezes nas nossas falas, que nós precisamos sim ocupar esses espaços, porque nós temos um outro olhar. E esse olhar diferenciado do homem, né? Muitas vezes, esses dias eu comentando com um grupo de pessoas, dizendo assim, de repente, vamos supor, a mulher, ela fala ali, naquele ponto de ônibus está faltando iluminação, porque ali ficam as mulheres. Para o homem não tem problema, está escuro, ele não importa, mas para a mulher precisa de uma rua, bom acesso, que esteja iluminado. Nós mulheres temos esse olhar, porque a gente porque desde criança que a gente vive driblando esses assédio, essa violência contra nós, o medo de sermos abordadas, sermos estupradas, enfim, isso a gente carrega a vida inteira. Então, eu fui muito jovem para o mercado de trabalho, né? Eu desde os 14 anos eu trabalho, e eu sei como foi muito difícil, né? A gente tem que ter umas ações, a gente precisa fugir, né? Muitas vezes você, às vezes, o que às vezes acontece com muitas mulheres, elas não enfrentarem essa sociedade que está aí, que ele vem esse enfrentamento desse machismo, de buscar, como que eu diria, acaba inibindo. A mulher, ela fala assim, não, eu não vou porque é as barreiras que eu vou enfrentar, né, do preconceito, a barreira que eu vou enfrentar do machismo, a barreira que eu vou enfrentar da violência. E aí, com isso, nós inibimos. Mas, e nós queremos ser a força para essas mulheres nesse espaço, para que a gente possa fazer com que venham mais mulheres, sim, para a gente ocupar esses espaços, para que a gente defenda com esse olhar de defesa mesmo de políticas públicas. Precisamos ter políticas públicas de garantia para que elas possam avançar, né? Precisamos de uma sociedade que avance num olhar mais humanizado, um olhar mais justo que precisamos. Com e certeza. Nós, mulheres, precisamos estar dando as mãos nesse momento. Com certeza. De muita garra, de muita luta, de envolver mais mulheres para que elas possam ocupar esses espaços. E precisamos dos homens, que eles, né, eles envolvam nisso e tenham um outro olhar, né, que esse olhar não seja esse olhar tão preconceituoso, tão machista, que ele venha. Vamos reeducar uma geração aí, precisamos. Eu tenho 3 filhos homens, eu fico feliz, porque eles já têm um outro olhar com relação às mulheres. E eu sei também que a senhora é mãe de 3 rapazes, né? 2 e uma moça. E uma moça, é verdade. A senhora teve o privilégio de ter uma moça. E aí, mas assim, isso é muito bom, a gente trabalharmos com a sociedade, uma sociedade justa, humanitária. E nós estamos vivendo um momento muito crítico, né? Sim. Nesse momento agora. É um momento que nós precisamos, nessa luta que eu vi, que a senhora foi para a rua, nós vivemos um momento que houve um desmonte das políticas públicas que a gente precisa resgatar essas políticas. Né? Com certeza. E eu acho, Neuma, que falar em votar em mulheres é uma coisa muito importante. Mas não basta apenas ser mulher, né? É preciso que o eleitorado feminino, as mulheres, compreendam que é preciso votar em mulheres que tenham compromisso com a classe trabalhadora,
que tenha um compromisso com o Estado, com as políticas públicas, né? Que tenha um compromisso com as outras mulheres. Porque para mim, por exemplo, você é uma mulher que tem uma história ao lado do prefeito de Rondonópolis de promover políticas públicas numa cidade que é uma das mais importantes do estado de Mato Grosso, olhando para a população mais pobre, uma população que precisa das políticas públicas e do Estado. Então, é uma pessoa que, embora não tenha tido mandato até agora, você é uma pessoa que conhece a política, é uma pessoa que sabe da necessidade do povo, que é sensível, está aí defendendo o nosso presidente Lula. Com certeza. Portanto, aquelas pessoas que querem a volta do Lula precisam escolher as candidaturas que estão no arco de defesa do presidente Lula, porque não adianta eleger uma mulher que vai defender as políticas de Bolsonaro. Né? Aqui no estado de Mato Grosso, as mulheres na Câmara Federal é uma raridade. Nós temos agora a professora Rosa Neide, que nós queremos reelegê-la, e eu gostaria demais, eu queria convidar, inclusive, todas as mulheres a olhar as candidaturas das mulheres a deputada federal. E junto com a dona Neuma, eu acho que se a gente conseguir fazer um bom time lá no Congresso Nacional, na Câmara Federal, para ajudar Lula a governar, nós vamos ter um país muito melhor, porque eu digo sempre, Neuma, que a nossa responsabilidade, quando a gente entra nesse espaço, é trazer outras mulheres. Sim. A gente pode ser a primeira, mas não podemos ser as últimas. A gente precisa trazer mais mulheres. Então, esse chamado, que eu sempre falo que eu tive esse chamado, eu nunca pensei, mas foi justamente isso, é de sentir que as nossas bandeiras, nossas políticas públicas sendo destruídas, e a gente, nesses 40 anos de vida pública, a gente percebeu que a transformação da nossa sociedade, ela evoluiu muito nos governos do presidente Lula e presidente Dilma, e que Rondonópolis hoje é modelo para o estado de Mato Grosso, modelo para o Centro-Oeste, que você aplicando as políticas públicas sérias, políticas públicas de qualidade, nós vemos o resultado chegar na ponta. Com certeza. Né, sabe? Então isso nós estamos levando, porque Rondonópolis, ele se tornou assim... nós não divulgamos muito, nós até precisamos divulgar mais, sabe? Mas nós estamos universalizando a educação infantil, nós estamos universalizando a educação básica, nós estamos universalizando os asfaltos, todas as malhas viárias, estamos organizando tudo, revitalizando. Nós temos aterro sanitário. Rondonópolis, ele é referência no Centro-Oeste. Veja bem, essas garantia de políticas públicas é isso, é de mostrar que o público dá certo. Então, e essas defesas, sim. Eu tenho defendido e estou defendendo, sim, nosso presidente Lula, porque ele precisa voltar. A nossa população não merece viver o que está vivendo hoje. Sim. Porque eu percebo que esse retrocesso que nós estamos vivendo eu achei que nós já tínhamos virado a página. E ela voltou. Exatamente. A página voltou. A fome. Voltou a fome, voltou a miséria, voltou. Não temos políticas habitacionais, não temos políticas sociais. Essas sociais nenhuma, que elas abrangeram, que abrangia a habitação, né? Esse atendimento nas pessoas. Agora as pessoas ficam aí, aumentaram as pessoas nas ruas pedindo, revirando lixo. As pessoas na fila do osso, infelizmente o nosso estado teve que presenciar isso, enfim, então isso é a falta de políticas públicas e nós defendemos o que é público. Sim. Né? E defendemos o público e mostramos que o público, quando você investe, ele tem qualidade sim de oferecer um serviço à nossa população. Com certeza. Né? Você vem de uma escola pública, eu estudei escola pública, trabalhei em escola pública e eu sei a importância que precisamos do público. Agora mesmo estavam discutindo a questão no Congresso, na Câmara Federal, estava na Constituição, para privatizar as universidades. Isso nós não podemos conceber isso, porque é a garantia que nós temos do nosso jovem, da nossa população, avançarmos. E é uma contradição, né? Porque é uma crueldade generalizada o que está acontecendo nesse país, né? Por isso nós precisamos das mulheres lá. Precisamos. Porque quando se degenera a sociedade a tal ponto de que a maioria da vida da população não interessa, nós tivemos aí mais de 600 mil pessoas vítimas da Covid, vítimas fatais da Covid, e os homens que ocupam o poder, né,
pouco se importaram com isso, né? O presidente da República não ignorou completamente, não se sensibilizou. Como agora a tragédia lá em Recife, ele foi sobrevoar a enchente de Recife, as casas alagadas, as vidas destroçadas, dando tchauzinho para a população. Quer dizer, é uma desumanidade que não tem nenhum paralelo e que só as mulheres para intervir nisso, porque as mulheres geram vida, porque nós somos mães, porque as mulheres sabem da importância dessas vidas e se sensibilizam com elas. Sim. Então, quando você fala, eu tive 3 filhos e criei 3 filhos, é esse aprendizado da maternidade. Eu não estou dizendo que só as mulheres que são mães que podem participar da política, nem um pouco, não é isso. Mas com certeza essa experiência da maternidade muda a vida da gente e muda o olhar da gente sobre o mundo, né? Sim. E você tem agora, por exemplo, a discussão da educação, que é um absurdo. Nós tivemos a pandemia e os mesmos que defendiam o ensino domiciliar, né? As crianças não precisam ir para a escola, podem ser ensinadas em casa, são os que ficaram falando que a escola deveria abrir. Porque não aguentavam mais os filhos em casa. Aí não, agora vamos, o ensino domiciliar. As universidades pagar mensalidade. Então, é uma lógica de contradição em que essas pessoas da direita e da extrema-direita, elas não se preocupam com a verdade, né? Nem mesmo a verdade delas, porque elas não quiseram manter seus filhos em casa durante a pandemia, obrigaram uma abertura precoce das escolas e agora defendem, como defenderam na campanha do Bolsonaro, o ensino domiciliar. Ao mesmo tempo em que defendem a cobrança de mensalidades nas universidades, quando mais de 60% dos jovens que estão na universidade hoje são jovens que vêm da classe trabalhadora, são jovens que entraram por cotas sociais, cotas étnico-raciais, cotas de escola pública. Ou seja, essas pessoas, Neuma, não têm vergonha na cara de mentir para a população, de tal forma a enganar a população. E foi essa enganação, essas mentiras, essas fake news que trouxeram a gente para onde estamos. Esse retrocesso. Exatamente. E as mulheres diziam lá atrás: as mulheres vão derrubar o Bolsonaro. E é isso que está acontecendo. E é isso que nós vamos fazer. É isso que nós vamos fazer. Vamos nos unir, ó. Unidos. Com certeza. Precisamos sim estar com esse olhar, e eu quero estar lá na Câmara Federal, unidas com outras mulheres, e com os parlamentares que tenham esse olhar humanizado, porque nós precisamos garantir a governabilidade do presidente Lula, e para garantir uma governabilidade nós temos que ter parlamentares que defendam assim o trabalhador. Exatamente. E precisamos da defesa dos direitos sociais, direito do trabalhador, direito dos nossos jovens poderem estudar. Eu falo que eu coloquei meu nome em defesa do nosso jovem, porque eu sou ex-sindicalista, né? E eu fui para a rua, brigar, lutar por direitos, por qualidade de ensino. E aí, de repente, eu comecei a olhar todos esses desmontes. Eu falei, eu vou ficar sentada aqui? Não, eu tenho que fazer alguma coisa. Sim. Porque se a gente não ocupa esse espaço, outro vai ocupar. Então, e esse que vai ocupar, de repente, não tem esse olhar que nós temos. Exatamente. Um olhar de defesa. Eu falo que na política a gente um espírito de sacerdócio, é aquele que você se dedica ao outro. Sim. Eu acho que eu vejo isso claramente pelo fato de nós estarmos há 40 anos na vida pública. Porque nós trabalhamos em cima de ideias, de defesas, ideias de propostas em defesa do que mais precisa do poder público. Sim. Isso é fato, isso a gente tem exemplos em Rondonópolis. Eu tenho visto agora a tua luta e quero agradecer imensamente por você, a senhora, né, poder estar expondo e colocando isso para a gente trazer mais mulheres, somarmos nessa luta juntas. E precisamos de mais mulheres, homens, jovens, aguerridos, né, nesse caminhar, nessa luta conosco. Com certeza. Eu só vou pedir uma coisa para você. Pois não, pode. Não me chame de senhora. Tá bom. Nós somos contemporâneas, a diferença de idade entre a gente é pouca. Eu sou um pouquinho mais nova
Então, eu tô tomando a liberdade de te chamar pelo nome. Pode me chamar, não tem problema. Eu tenho esse problema, assim, porque às vezes, como professora, às vezes, por fato da senhora ser a nossa vereadora, a nossa autoridade, a nossa professora, doutora, enfim, então eu tenho esse... Eu sei. Tratamentos, sim, né? Então, eu sei. Mas assim, eu não me importo. Me chamam de senhora, me chamam de você, eu sou bem tranquila nisso. Mas eu, quando era jovenzinha, quando os alunos diziam assim, professora, a senhora... E aí eu assustava, né? Depois eu deixei. Aí tem muita gente que não gosta. Ah, Senhor tá no céu. É que a gente vai mudando a idade, né? Aí a gente vai acompanhando pela forma como os outros nos tratam, né? Sim. Aí tem um tempão que todo mundo só chama você de garota, de menina, de você e tal. Aí você vai ficando mais velha, você vai percebendo que você tá envelhecendo, as pessoas começam um ou outro chamar de senhora. Aí quando você fica mais velha um pouquinho, aí todo mundo começa a te chamar de senhora. Aí você tem que falar, não me chame de senhora. Eu não me importo, não. Eu vivo as minhas fases, assim, né? Mas eu respeito. É verdade, é verdade. Que gostam do tratamento. E eu vejo que é isso, essa contribuição e na política, na política, nós precisamos avançar. Só vamos ter essas conquistas mesmo efetivas na política. Sim. Então, a política, as pessoas, muitas pessoas, e foram muito debatido isso nos fake news, em relação à política, mas a política é uma ciência. Sim. A política, ela vem para que ela tenha crescimento da nossa sociedade. E a politicagem, que nós não podemos mais conceber, exatamente, e nem os fake news aí, que atrapalhou a democracia, não respeitar a democracia, não respeitar a vontade do povo. E nós precisamos respeitar, né? E precisamos amadurecer essa democracia, aparecer no nosso jovem, trazermos mais jovem para que eles possam estar mais presentes na política, sim, nesses debates, e as mulheres também. Eu vejo que é importante esse olhar das mulheres. Graças a Deus nós somos a maioria, né? Sim. Graças a Deus nós somos a maioria e nós podemos revolucionar com certeza uma sociedade. Com certeza. Vereadora, professora Edna Sampaio, eu quero muito agradecer você ter vindo nesse nosso programa Mulheres de Luta, ter esse olhar. Ficamos muito felizes de conhecer um pouquinho da tua história e sabemos que quem irá assistir esse programa também vai gostar muito de saber um pouquinho que é importante lutarmos, a luta está constante e nós espelharmos em você, né, por estar galgando esse espaço, nos puxando, nos somando, para que a gente também possa ocupar esses espaços de poder, espaço de decisão, espaço de resultado para a nossa sociedade, para nós mulheres, para nossas famílias. E obrigada. Obrigada. Eu que agradeço, Neuma. Fiquei muito feliz com o seu convite de estar aqui para conversar com você, com o seu público. Dizer que você é uma mulher também que inspira outras mulheres, né? Uma mulher batalhadora. E é muito bom poder saber que mulheres como você se dispõem a ocupar a cena política do nosso país, nesse momento tão grave da nossa história. É muito importante as candidaturas das mulheres nesse momento, é muito importante que nós ocupemos os espaços da política. Eu tenho certeza que o povo vai eleger Lula presidente e nós queremos que seja no primeiro turno. Finalmente, depois de 4 anos passados de um golpe na eleição, né, que impediu Lula de ser candidato, nós poderemos, e o povo brasileiro poderá dar aquele voto que ficou entalado na garganta em 2018 e que não pôde ser dado ao presidente Lula. Muita gente deixou de votar em razão dessa trama terrível que nós sofremos, mas finalmente a gente vai se reencontrar com o nosso destino, que é o destino de ser um país alegre, um país feliz, um país de pessoas trabalhadoras, de pessoas que acreditam no futuro, do amor e não do ódio. Sim. E eu quero muito que Mato Grosso possa também ser representado no Congresso Nacional, lá
os deputados, que as deputadas tenham assento. Quero muito te ver lá, assim como quero ver a deputada Rosa Neide lá no Congresso Nacional. Que vocês nos orgulhem, como já tem nos orgulhado aqui no estado do Mato Grosso e Brasil afora. Muito obrigada, conte sempre comigo. Quando quiser conversar, será sempre um prazer retornar aqui e falar com você e com seu público. Muito obrigada, gente. Um beijo no coração de vocês.